1º de abril de 2026, estamos no 5º ano e no 37º dia desde o início da invasão em larga escala. Sejam bem-vindos ao Boletim de Situação. No relatório de hoje, veremos ataques importantes a alvos russos e um ataque fracassado de uma coluna ucraniana em Pokrovsk. Sim, você ouviu certo. Isso não foi uma brincadeira de 1º de abril e também mais uma perda de aeronave. Mas antes, veja uma foto enviada por um espectador. Recebi uma foto de uma mochila com patch de War and Tactic durante caminhada nos Alpes. Obrigado pelo envio. Acho que esse é o patch de War and Tactic mais alto em relação ao nível do mar que já me enviaram. E o mais distante estava em algum lugar próximo à linha de frente na Ucrânia. De qualquer forma, obrigado pelo envio. É sempre legal receber algo assim e, claro, vai ter um lugar aqui em casa. Ontem, vimos o incêndio que ainda continua em Ust-Luga. Esse é um dos portos de petróleo e gás mais importantes da Rússia no Mar Báltico. Os terminais de carregamento não foram atingidos diretamente, mas tanques de óleo próximos foram. Como podemos ver no mapa do Marine Traffic, muitos dos petroleiros se reuniram no Golfo de Pindern, pois ainda não podem atracar em Ust-Luga ou Primorsk, já que ambos os portos ainda estão em chamas. Isso quase uma semana após o primeiro ataque. Os ataques aos portos continuam mostrando efeitos significativos. A Rússia lançou quase 650 drones Shahed em cerca de 20 horas, um número que se destaca até mesmo nesta guerra. Números assim já não são totalmente novidade, mas com essa intensidade e durante esse período fica ainda mais claro para onde essa parte da guerra está evoluindo. Os drones não vieram de forma pontual, mas sim espalhados por todo o país, de cidades ocidentais como Lutsk e Ivano-Frankivsk até áreas-alvo clássicas como Odessa, Dnipro e Kryvyi-Rih, que temos visto repetidamente sob ataques de drones. O padrão agora é manter pressão constante, não mais eliminar alvos específicos, é agir em todos os lugares ao mesmo tempo, com máxima frequência e intensidade. O que mais chama atenção aqui não é o drone em si, mas sim a quantidade e a duração. Porque quantidade nós já conhecemos, isso é típico do lado russo, geralmente eles priorizam quantidade em vez de qualidade. Mas 20 horas... Isso significa, com certeza, que não foi uma onda de ataque curta, mas sim uma situação contínua. A defesa antiaérea não está apenas sobrecarregada, mas também permanentemente ocupada. Sistemas superaquecem, equipe sob pressão constante, decisões tomadas a todo momento. Esse é o verdadeiro efeito. Mesmo que a maior parte dos drones seja interceptada, só a quantidade enorme já obriga o lado ucraniano a dividir recursos, estabelecer prioridades e ajustar tudo o tempo todo. Então, é uma guerra de desgaste. Um ataque aéreo discreto, mas que mantém pressão constante. E agora pense bem, há cerca de 3 anos, víamos 4, 5, talvez até 20 Shaheds por dia. Mas se agora estamos falando de números, aqui com 650 drones Shahed espalhados por 20 horas em todo o país, isso ainda não é o que será alcançado no final. Segundo os ucranianos, ou seja, segundo o lado oposto, a Rússia fabrica cerca de 550 drones Shahed por dia. Todos os dias. Mas eles não usam tantos assim em ataques aéreos diários ou noturnos, o que significa que, teoricamente, ainda teriam alguns em reserva. E agora imagine, a Rússia continua fortalecendo essa área, isso não parou, mas agora imagine só. Chegaremos a um ponto em que a Ucrânia será atingida por cerca de 650 drones durante 24 horas por dia, todos os dias. E isso de forma contínua. Não estaremos mais falando de ataques que ocorreram à noite, durante o dia, ou de pequenos ataques no dia seguinte, ou, talvez, nenhum. Não, estamos falando aqui de uma pressão constante de várias centenas de drones, todos os dias, continuamente, durante 24 horas, isso então por semanas ou meses seguidos. Isso exerce grande pressão, podendo sobrecarregar a defesa antiaérea inimiga e obrigar o adversário a gastar muito dinheiro. Agora, vamos deixar a Ucrânia de lado por um instante. Vamos dar uma olhada na defesa antiaérea alemã. Ela praticamente não existe. Agora, é claro, a Alemanha está começando a se rearmar. Estão comprando agora o que já devia ter sido adquirido há 10 anos, além do que pode ajudar contra drones, especialmente esse tipo de ataque.
Mas se pensarmos em quantas cidades temos na Alemanha e quão pouca defesa antiaérea existe, vejo que ainda temos um caminho muito longo pela frente, até podermos afirmar que conseguimos deter ou combater ataques como os atuais na Ucrânia por semanas. Vejo-nos ainda mais distantes do cenário que provavelmente aguardará a Ucrânia em um futuro próximo, caso a Rússia consiga aumentar ainda mais sua própria produção de drones. E assim, em vez de ser uma pressão diária ou horária, talvez se torne uma pressão semanal. Após considerável atenção da mídia sobre um suposto ataque fracassado do 425º Regimento de Assalto Escala em Pokrovsk, a liderança do Regimento de Assalto Escala, em Pokrovsk, já se pronunciou. Em sua versão, dizem que no dia 31 de março foi realizado um contra-ataque bem-sucedido a um importante objetivo tático na região de Pokrovsk, que anteriormente havia sido ocupado pelo inimigo. Foram aproveitadas condições climáticas favoráveis, a tropa foi transportada em veículos blindados com proteção adicional e o ataque foi apoiado por drones de reconhecimento, artilharia e um tanque. Segundo o regimento, 4 veículos blindados próprios foram atingidos por drones russos diretamente no alvo do ataque, mas o grupo de assalto conseguiu desembarcar, cumprir a missão e continuar o combate no objetivo. Como perdas próprias, são mencionados 2 mortos. No entanto, o material de imagem disponível levanta algumas dúvidas sobre essa versão. De acordo com as informações conhecidas até o momento, a coluna ucraniana partiu na manhã do dia 31 de março, aproveitando o nevoeiro da região de Andrivka, ao longo da antiga E50 em direção a Pokrovsk. Por que na neblina? Bem, o reconhecimento por drones, é claro, fica prejudicado pelo nevoeiro e os ataques geralmente são mais limitados. Foram utilizados, portanto, um M1A1 Abrams, ou seja, um tanque americano, um BMP-2, um M100 e 17 Guardian e 2 caminhonetes. A coluna avançou inicialmente por vários quilômetros sem perdas aparentes, mas foi então parada a oeste da área industrial, na periferia de Pokrovsk, ou seja, mais ou menos aqui, na altura do Alfinete Laranja, ao sul de Rishne. Lá, eles acharam um campo minado feito pelos russos, aparentemente instalado antes por um drone. Para piorar, havia também um dano na estrada existente desde dezembro, na forma de uma vala explodida que engenheiros ucranianos originalmente criaram para bloquear ataques russos. Ou seja, isso já era sabido. Assim, o Abrams perdeu a esteira ao atingir uma mina e ficou fora de combate. O BMP-2 perdeu o controle, deslizou sobre a vala e tombou para o lado direito. Os demais veículos desviaram para uma estrada de terra ao sul da rota e, segundo os russos, foram postos fora de ação por drones ali. Em seguida, a infantaria desembarcada também foi atacada por drones. É justamente aqui que está o ponto crucial. A área onde a coluna ficou fora de ação, de acordo com os mapas e dados geográficos disponíveis, parece ter ficado bem antes das posições russas propriamente ditas. Portanto, ainda havia vários quilômetros até a área urbana de Pokrovsk ou até as supostas posições russas. Por isso, a afirmação do regimento de que os veículos foram atingidos diretamente no alvo do ataque parece, no mínimo, duvidosa. Isso indica mais que o ataque já fracassou na fase de aproximação e que as tropas desembarcadas tiveram que recuar a pé ou, pelo menos, não conseguiram chegar ao objetivo principal com força total. Também a escolha da rota e a preparação do avanço parecem problemáticas. Deslocar uma coluna mecanizada em um eixo de movimento conhecido, em uma área monitorada por drones, sem limpar efetivamente o trajeto de minas recém-instaladas, é extremamente arriscado e aponta antes para uma ação com reconhecimento deficiente e provavelmente em parte improvisada. Recentemente, especialmente do lado ucraniano, foi observado várias vezes que estradas eram sistematicamente liberadas antes dos ataques com drones Vampire ou verificadas por outros meios. Isso significa que eles têm os meios para isso. Isso aparentemente não aconteceu ou foi insuficiente, o que provavelmente contribuiu para o fracasso. Da mesma forma, um equipamento de remoção de minas no Abrams teria sido útil, mas, teoricamente, isso também não seria necessário na preparação, se não tivesse sido feita uma verificação ou se não tivesse sido feita de forma adequada, e se ninguém tivesse pensado que agora poderiam haver minas ali.
Isso mostra um padrão observado recentemente, não só do lado ucraniano, mas principalmente do russo. Ataques mecanizados estão falhando cada vez mais, não apenas nas posições principais do inimigo, mas já no caminho até elas. Por campos minados, reconhecimento com drones e combate preciso à coluna em campo aberto. Exatamente isso foi visto recentemente também em ataques russos na região de Chandrikolovel. Agora, aparentemente, foi o lado ucraniano que foi atingido. O vídeo completo da destruição da coluna ucraniana está no meu canal do Telegram. E nos comentários vi várias vezes algo como: bem, o mesmo já aconteceu com os russos milhares de vezes, então pode acontecer com os ucranianos também. Sim, isso pode até ser verdade. Claro, o que estamos vendo aqui, eu poderia ter dito que era uma coluna russa e todo mundo teria acreditado imediatamente, porque já estamos acostumados com isso. E pode até ser que isso aconteça com frequência entre os russos, mas só porque acontece com frequência entre os russos, não deveria ser assim com os ucranianos. Segundo o Financial Times, Donald Trump ameaçou países europeus com a suspensão do envio de armas à Ucrânia. O motivo seria a exigência de que países europeus participem de um seguro de coalizão e da possível reabertura do Estreito de Hormuz. Nesse contexto, Mark Rutte estaria em contato próximo com governos europeus nos Estados Unidos. Segundo as informações disponíveis, ele teria destacado que Washington não só questiona um aspecto, mas também o apoio geral à Ucrânia. Mas o que eu questiono são as entregas americanas. Que entregas ele gostaria de suspender como apoio que ele já não tivesse suspendido há muito tempo? Isso é como chantagear alguém dizendo que vai deixar de prestar um serviço que eu nunca prestei mesmo. Na cidade ocupada de Vasilivka, houve um ataque de mísseis ucranianos. Aparentemente, foram atingidas uma instalação de abastecimento de água e uma base de uma unidade de drones russa. O vídeo disponível mostra uma cena bastante incomum. Em cima de um prédio civil está posicionada uma unidade móvel russa de defesa antiaérea que deveria monitorar o espaço aéreo. E sim, de fato eles estão monitorando, caso contrário, não veríamos o vídeo que mostra o impacto do míssil na área-alvo. Isso mostra como é difícil interceptar esse tipo de ataque atualmente, ou pode muito bem mostrar que o cinegrafista estava mais ocupado filmando do que defendendo. Em ataques rápidos e precisos, parece haver pouco tempo de reação, mesmo com os sistemas já posicionados. Talvez o sistema dele, não sabemos exatamente o que ele tinha, mas talvez ele simplesmente não estivesse suficientemente equipado para interceptar isso. Sabemos que foi um ataque aéreo. Em alguns sites, isso é chamado de ataque com mísseis, que, é claro, seria muito mais difícil de interceptar. Mas um ataque com mísseis, nesse caso, também é um ataque aéreo. Até agora não sabemos exatamente o que atingiu lá, nem se seria possível interceptar. Ainda assim, sempre parece algo grotesco. Ao mesmo tempo, chama a atenção que a defesa antiaérea do lado russo está sendo usada novamente em uma área urbana, o que para mim é um sinal claro de que ela provavelmente teria sido mais perigosa do que o próprio míssil se tivesse começado a se atirar. Sobre a Crimeia, um avião de transporte russo do tipo AN-26 foi dado como perdido. Aliás, a redação e a notícia vêm das próprias fontes russas. Perdido, é claro, significa que caiu ou foi abatido. Segundo essas informações, havia cerca de 30 pessoas a bordo. Confirmações oficiais ou informações precisas sobre as circunstâncias ainda não estão disponíveis, é claro. Não está claro, em especial, se foi uma falha técnica, um acidente ou uma interferência externa. O AN-26 geralmente é usado para tarefas de transporte, como transporte de pessoal, material ou conexões logísticas entre locais. Uma perda desse tipo afeta menos o poder de combate direto das forças aeroespaciais russas e mais os processos de bastidores que tornam a operação possível. Na região da Crimeia, centro logístico importante para a Rússia, incidentes assim ainda podem ter impactos relevantes, dependendo da função do voo. Agradeço aos assinantes, membros do canal, ao Go Crew e especialmente ao Tenente Coronel Renek, Ziller Titrich, Ferli e Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.